Eu sou nascido em Niterói, como muitos aqui da Investmart, aliás, né? Mas por mera coincidência. Eu conheci o Samir aqui da Investmart muito recentemente, tem 2 anos, um pouco mais. Isso é interessante, gente, porque aqui no Investmarket tem muito niteroense. Ele foi É porque é coincidência. amigo de amigo, vai Entendi. conectando e tal. Eu nasci em Niterói, família classe média, tive uma boa educação. Meus pais vieram do interior do estado, numa cidade chamada São Fidélis, uma cidadezinha, e, e eles tiveram uma criação, né? Estudaram em escola pública, ambos. É uma época muito diferente da atual. E quando sempre tiveram na cabeça algo muito forte, muito latente, que era investir em educação, na nossa educação. Então, apesar, né, de nunca ter sobrado muita grana lá em casa, a gente acabou eles investiram na minha educação e na minha irmã. A gente estudou no Abel, que é uma escola boa em Niterói, na época era melhor. Lá eu fui formado, fiz aula de inglês, etc. Mas eu não era o melhor aluno da turma, não. Eu era mais da turma do fundão. E isso. Você tem cara de turma do fundão? Não Você tem, não. tem cara, Você eu acha que eu acho. tenho? Acho que ele tem cara de turma Que do fundão. absurdo, que absurdo. É porque ele é muito alegre, é muito gente boa, gosta de se divertir, né? Graças a Mas Deus. você sabe que até um determinado momento, até assim, quarta, quinta série, eu era certinho, pô, eu sentava lá na frente e tal. Em algum momento deu algum estalo que eu comecei a ir para a turma do fundão. Eu sempre fui mais novo, assim, como eu nasci em julho, minha mãe me antecipou, né? Então eu acabava sendo um dos mais baixinhos da turma, o mais novinho e tal. E aí, em algum momento, eu comecei a sentar lá na turma do fundão, aí ficava lá tirando nota mediana, Not- nota boa em a algumas a matérias, famosa nota para passar. a nota para passar. E aí, quando fiz vestibular, minha família toda, ninguém acreditava que eu ia passar em faculdade pública, né? Que era. E meu pai falava: Ó, se você não passar, eu não vou pagar sua faculdade, não, se vira tal. E aí passei em todas as públicas, acabei escolhendo a UFSC lá em Niterói, surpresa absoluta da minha família, minha também, eu também não acreditava que eu fosse passar. E isso, para mim, foi algo muito legal, porque na faculdade pública, escolhi economia, né? E economia na UF, você tinha era muito eclético, assim, digamos, os alunos, né? Então você tinha pessoas que vieram de escola pública, pessoas que vieram de escola privada, tal, mas todos com uma característica a grande maioria, né? Com bastante ambição, com bastante vontade de crescer na vida. E isso as pessoas ali me inspiraram de certa forma também. É, Ali foi um estalo ali para mim de, cara, eu preciso correr atrás, tal. Mas sempre já com alguma veia bastante empreendedora. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu junto com outro amigo meu, a gente que assumiu as chopadas da faculdade. Foi, Empreendedor, empreendedor mas na não, chopada. cara, você sabe que dava bastante, Falei que ele tem cara de turma do fundão, gente. mas dava bastante trabalho, cara. Esse cara é danado, ele vai contar a história pra A, vocês. a Fica gente, aí. a gente quando começou ali, as chopadas eram pequenas, tal, e a primeira chopada que a gente organizou deu 3.000 pessoas. Eu ainda era menor de idade, porque entrei mais novo na faculdade, acho que entrei com 16 ou 17. E a gente organizou uma chopada para 3.000 pessoas. Foi quando começou a ter as grandes chopadas, tal. E foi uma confusão do cacete, assim, um monte de gente na porta, polícia. Mas ali me saltou um pouco da veia empreendedora. Eu falei, pô, gostei desse negócio aqui de Organizar, de orga- receber, de pagar, exatamente, aquilo ali foi um pouco do princípio de tudo. E, e aí, logo em seguida, segundo período, eu já comecei a procurar estágio. Eu lembro que meu pai me chamou para uma conversa e falou. Meu pai nunca foi de sentar e conversar muito e tal, mas ele, logo no início da faculdade, ele falou: Danilo, qual é a sua ambição? E aí eu falei: sei lá, ganhar um salário, sei lá, um salário de 20 mil reais. Aí ele falou: você tá viajando, você está pensando muito baixo, você tem que pensar em crescer, em ser dono de alguma coisa,
enfim. E aquilo me fez refletir muito sobre... Às vezes a vida é tão corrida, a gente esquece desses momentos, né? E às vezes uma conversa, igual você falou, ele não tinha esse hábito de conversar, pois é. e marcou, e talvez tenha mudado o pensamento, né? O que eu quero de verdade? Não, e foi isso. E a partir dali, eu comecei a ter mais vontade de ambicionar algo maior, né, para a minha vida profissional. Aí, já no estágio, você já entrou para essa questão de mercado financeiro? Você já foi Então, para essa praia aí? Estágio, era um pai de amigo meu que conhecia uma pessoa lá num fundo de pensão da antiga Sérgio, em Niterói, que é como se fosse a Light aqui do Rio, né? Chamada Brasiletros, e lá eu comecei a ver fundos de investimento, ver a posição de investimentos que o fundo de pensão tinha, tudo mais. Fiquei lá alguns meses e logo depois eu fui para Andima, atualmente Ambima, que é uma associação de classes do mercado financeiro. Lá naquela época, o presidente era o Edgar da Silva Ramos e eu era um estagiário lá. Obviamente que o estagiário numa instituição como essa nem fala com o presidente, né? Não sabe nem aonde senta o presidente e vice-versa. Mas eu lembro que eu já tinha guardado aquele nome, né? Hoje o Edgar é o nosso sócio conselheiro na Paramis, algo que é um cara que tem muita representação de classe, assim, era presidente da Ambima naquela época, mas foi presidente do conselho de administração da B3, da CETIP, que é... Gente, a história dele, né, que ele está contando, uma história profissional aí, é porque ele chegou num lugar muito bacana. E isso é muito interessante, né? Ele era estagiário e tinha um presidente que só se falava no nome, né? Aquele tal. De repente o cara hoje tá aqui, né? Como que você chega nessa... Como que você muda a tua história e chega nesse ponto? Isso que é muito legal, né? Pois é, e aí depois desse estágio, logo que eu me formei, aí eu passei para uma vaga de emprego num banco estrangeiro, que também foi algo muito importante na minha carreira. Ali eu vivi alguns anos, ali, os 4, 5 primeiros anos da minha vida profissional como funcionário, né, colaborador de um lugar que tinha muito processo. Um banco, era o Mellon, que depois fez uma fusão, eu estava lá nesse período com o Bank of New York, aí virou Bank of New York Mellon, duas instituições gigantescas e seculares, atravessaram 2, 3 séculos, com, obviamente, muito processo, né? Imagina uma instituição global, tem que ter muito processo para que ela possa se manter. E você gostou do tal dessa coisa de processo? Pois é, cara, aquilo ali me marcou. Eu vi que você só consegue montar algo grande quando você estabelece muitos processos. Por mais, às vezes, a galera fica com uma sensação de chatice, né? Ter que respeitar processos, etc. Mas aquilo para mim foi algo muito... Eu entrei na área de compliance, né, que é uma área de conformidade, que você fica exatamente mapeando esses processos e vendo se... Tá tudo dentro se as áreas estão cumprindo com aqueles ritos, aqueles processos. Mas aquilo foi uma baita escola para mim. E hoje eu aplico o processo em tudo, sabe? Eu tento aplicar o máximo que eu puder na minha vida, também não só na vida profissional, na vida pessoal também. Porque quando você estabelece algum método, algum processo, você consegue replicar aquilo em várias situações distintas. Quando você fala processo, você fala que é uma coisa organizacional? Uma coisa organizada.